Meu amigo, tem coisas no futebol que são absolutamente previsíveis, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais no objetivo dos 400 mil inscritos até algum dia aí. Uma hora chega. Pode ser no final do ano, pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 2 anos. Uma hora bate. Ó, chegou ao fim a era, ou o trabalho, ou qualquer coisa que se chame de Sampaoli no Flamengo. 39 jogos com 39 escalações diferentes. Um absoluto caos e zero evolução. O anúncio oficial já foi feito e aquela coisa pro forma. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Aquela coisa bem, sabe assim, a burocracia que irrita, porque a verdade é que não agradece porra nenhuma, a verdade é que não comandam mais o elenco. É uma demissão e que demorou. Mas eu entendo que protocolarmente, institucionalmente, o recado tem que ser esse mesmo, frio, objetivo, curto e grosso. E agora é olhar para frente, buscar um novo treinador e tentar olhar para 2024, que corre o risco não ter Libertadores. Com o Sampaoli no comando, o risco era real. O trabalho do Sampaoli foi absolutamente ineficiente e o Flamengo em 2023, não só por causa do Sampaoli, mas também por causa dele, num todo, andou para trás. Institucionalmente o clube andou para trás, competitivamente o clube andou para trás e trocou em 2023 taças por memes, por escolhas péssimas desde o início. Quando você opta em demitir um técnico, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, e contratar o Vitor Pereira nas circunstâncias polêmicas em que foi contratado, e eu entendo, entre Flamengo e Corinthians, não houve rusga. A questão é entre o Vitor Pereira e o Corinthians. Mas o Flamengo topou entrar nisso, topou fazer parte desse trisal e tirando de cena um cara absolutamente correto e sério e vencedor, sob a falsa argumentação ou a míope avaliação de que o trabalho tinha batido no teto, quando na verdade acho que o Flamengo não tinha a menor ideia do que estava falando, né? Qual era o teto? Porque esse teto depois ele foi destruído. Ele inexistiu com o Vitor Pereira e inexistiu com o Jorge Sampaoli. O trabalho do Sampaoli de 39 jogos, 39 escalações diferentes, um negócio insano, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, eliminado nas oitavas da Libertadores, 9,5 milhões de multa rescisória. O Flamengo já passa agora de mais de 40 milhões de reais pagos em multa para treinadores que ele demitiu, né? Pós Jorge Jesus. É um negócio assim, do ponto de vista administrativo, uma tragédia completa. E neste momento, 11 pontos de distância para o líder e fora da zona de classificação direta para a Libertadores. Tirando que, no meio disso tudo, tivemos um Flamengo nas manchetes policiais. E aí você fala, mas isso foi culpa do Sampaoli? Obviamente que não diretamente, mas isso vai marcar a passagem do Sampaoli no Flamengo. Um Flamengo que esteve à beira de um ataque dos nervos nesse período e que as notícias quase que o tempo inteiro eram de um ambiente carregado, de um ambiente ruim, de um ambiente pouco harmonioso e que ponto a ponto, episódio a episódio, a gente ia montando um quebra-cabeça que mostrava realmente as coisas não estão bem. E tudo que era visto extra-campo acabava refletindo no campo, em uma equipe sem identidade, sem padrão, com muita mudança, numa intensidade, às vezes, completamente desconectada daquilo que o São Paulo originalmente pensa de futebol, e ele falava e expunha isso nas entrevistas, deixando claro que, ó, eu não me reconheço nessa equipe.
E aí a culpa era de quem? Era dele? Era dos jogadores? Quando ele falava, a impressão era que a culpa era dos jogadores. Quando os jogadores falavam, a impressão que dava que a culpa era dele. Então, assim, não tinha harmonia e isso ia para o campo. Aquela imagem do Sampaoli indo de um lado para o outro, o tempo todo, agoniado, me remete a uma mente inquieta que projeta no campo um time inquieto, mas não é aquela inquietação de quero descobrir, quero aprender. É a inquietação afobada, desorganizada, caótica. E, obviamente, nada disso deu resultado. Por falar em resultados, assim, quando o Sampaoli chegou, eu não sei se a PagBet fez, mas as odds da demissão do Sampaoli deviam ser interessantes. Mas existia ali um cenário de 8 a 80. Ou ele ia dar muito certo, ou ia ser um negócio assim muito desastroso. E acho que foi extremamente desastroso. O time hoje está pior do que estava antes. O trabalho do Sampaoli conseguiu ser pior do que o do Vitor Pereira. E só foi avaliado como ok em algum momento porque ele pegou pós-Vitor Pereira. Se ele pega pós-Dorival, a avaliação seria muito mais dura do que foi, porque ela foi tolerante durante algum tempo, porque o parâmetro anterior era absolutamente péssimo. E agora o Flamengo talvez mude as suas odds. E se você quer apostar em artilharias, em colocação do Flamengo no campeonato, ele vai para a Libertadores no ano que vem, por exemplo, tudo em PagBet eu vou deixar no primeiro comentário fixo e na descrição do vídeo. Lembrando, isso é papo para quem tem 18 anos ou mais e casa de aposta não é segundo emprego, não vai lhe deixar rico, não vai fazer você se aposentar, não é uma renda extra, é pura e simplesmente diversão, beleza? Lá acertou, tá pago, mas deixe lá o que você pode perder, beleza? Então se encerra esse ciclo de Sampaoli, tardiamente, acho que o Flamengo demite o Sampaoli aí com uns 2 meses de atraso, talvez, porque a leitura de que a situação era ruim já estava posta. Acho que desde a briga entre o Pedro e o então preparador físico do Sampaoli, depois teve o episódio do Gerson, depois teve o episódio do Marcos Braz, e aí você fala, mas o que o Marcos Braz tem a ver com o Sampaoli? Vai ficar colado que a passagem do Sampaoli teve todo esse caos instalado. Não necessariamente por ele, mas talvez ele tenha sido só o para-raio disso tudo e a peça que se expôs. E como o time não dava resultado, ou como o time era retrato desse ambiente instável, essa imagem cola muito em um treinador, repito, inquieto, agoniado e que parecia transferir isso para o time. Assim. De novo, o Flamengo ele andou para trás em 2023. O então campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que na cabeça das pessoas ia competir por tudo, virou vice de muita coisa, virou motivo de chacota em vários momentos, virou meme, virou manchete policial, virou tudo em 2023, menos um time de futebol. O Flamengo foi, e eu falei isso em outros vídeos, em via de regra, em 2023, um bando desorganizado. Talentoso, porém desorganizado.